Glória a Deus. Amém. Nós já louvamos. É preciso louvar em todo tempo, em todo lugar, não só aqui, em qualquer situação. Em casa, na rua. Assim que Deus quer que façamos. Amém. Glória a Deus. Então vamos ler aqui a palavra. 2 Reis, capítulo 6. Graças te damos, meu Pai. Não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe. A minha alma chora, grita e implora. Não me deixe, Senhor. Ele não nos deixou, por isso Ele está aqui. Amém, aleluia. Nós podemos perder tudo na vida. Tem gente que perde emprego, perde filho, perde alguém da família, um ente querido, perde dinheiro. Mas a presença de Deus nós não podemos perder nunca. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então esse capítulo diz assim: o machado que flutuou. 2 Reis, capítulo 6. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é pequeno para nós todos. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles um tronco, o ferro caiu na água. E ele exclamou: ai, meu Senhor! Ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Aqui nós temos um pequeno grupo que aqui diz que eram os filhos dos profetas que estavam ali reunidos no lugar, assim como nós sempre nos reunimos aqui para aprender sobre a palavra de Deus, sobre os ensinamentos de Deus, o que Deus tem a nos dizer, a nos falar. Então esses filhos aqui, esses jovens, estavam ali com Eliseu. Era uma época de dificuldade, uma época de fome também, uma época de idolatria, apostasia. Quando nessa época também, um pouco antes, Elias derrubou aqueles adoradores de Baal, matou os 400 profetas. E Elias ficou com medo, pensando que só tinha restado ele de profeta. Só que Deus guardou não só ele, a outros que também serviram ao Deus de Israel. Amém. Deus faz isso. Glória a Deus. Ele nos guarda debaixo dos seus esconderijos santos, debaixo das suas asas estaremos seguros. Amém. É
debaixo da mão protetora de Deus. A mão de Deus que nos abençoa. É verdade. Estamos debaixo aqui do jugo de Deus, das mãos dele. Amém. Por isso estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, porque Ele nos trouxe aqui. É isso que nós estamos fazendo, adorando a Deus, sendo fiel no nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar. É o que nós temos que fazer, ser fiel a Deus em tudo. Glória a Deus. Se somos fiéis a Deus, Ele sempre será fiel conosco. Se não formos fiel, Deus continuará sendo fiel. Amém. E Deus, Ele tem misericórdia. Tem misericórdia dos seus filhos, dos seus servos, daqueles que o amam. E aí, esses jovens que estavam aqui, esses filhos dos profetas, daqueles que queriam se reunir ali para aprender sobre as coisas de Deus. Um profeta é um escolhido de Deus. Deus escolhe. Não é nós que escolhemos. É Deus que escolhe aquele para servir, para ser profeta, para ser boca de Deus, para falar o que Deus quer, Glória a Deus. não o que nós queremos. Muitos querem ouvir coisas de Deus, sempre aquilo que lhe apraz, sempre aquilo que faz bem para ele. Só que nem sempre o que você quer é o que Deus quer para você. Qual pai que o filho pedindo um pão, ele vai dar pedra? Pedindo arroz, um feijão, ele vai dar cobra? Não, o pai, ele sabe exatamente o que é melhor para nós. Glória a Deus. Se nós pedimos e for da vontade de Deus, Ele dará. Glória a Deus. Então os profetas são aqueles enviados de Deus para ajudar aqueles que precisam, que necessitam e querem ouvir a voz de Deus, mas também cumprir. Quando os reis que obedeciam a Deus, mesmo o rei Saul, que depois acabou sendo desobediente, ele ouvia a Deus, ele consultava a Deus. Davi consultava a Deus. Salomão. Então tudo que ia fazer, eles consultavam a Deus. Eles precisavam ir para uma guerra. O que eles faziam? Vamos consultar a Deus. Deus, devemos ir? Deus falava, sim, vai, você vai vencer. Aí, novamente ia lá perguntar, Deus, teremos que ir nessa peleja? Deus, não vai. Então quando Deus diz não, é não. Não adianta querer fazer, não adianta querer fazer a tua vontade e deixar a vontade de Deus de lado, porque aí quando você faz e dá errado, é pior. Então quando fazemos as coisas que Deus não quer, sempre dá errado. E aí para poder arrumar é muito trabalhoso. Então é melhor deixar na mão de Deus, deixar que Deus haja, deixar que Deus faça, porque Deus sempre faz o melhor. Mas temos que estar disponíveis para obedecer a Deus, ser fiel a Deus até o fim. E esses jovens, eles estavam ali, naquele lugar onde eles habitavam, eles moravam ali, eles ficavam reunidos, morando naquele lugar. E aí, um deles disse, esse lugar aqui está pequeno, ele está apertado. A pessoa que se preocupa com a obra de Deus, ela vai perceber o que está faltando. Ela vai analisar, vai olhar e vai reconhecer que está faltando.
Então não espere receber ordens para que alguma coisa seja feita. Vá lá e faça. Amém. Tudo que é para Deus você tem que ir lá e fazer. A casa de Deus precisa de reparos? Precisa. A casa de Deus precisa de limpeza? Precisa. Verdade. A casa de Deus precisa de pessoas dispostas a fazer? Sim. Então não é preciso que alguém, que o pastor ou a pastora vá lá e fale: faz isso aqui para mim, faça aquilo, arruma isso, arruma aquilo. Então a pessoa que reconhece o que é de Deus, que precisa ser cada vez melhor, vai lá e vai fazer sem precisar alguém mandar. Verdade. Amém. Mas ele vai fazer com amor, Aleluia. com dedicação. Não vai fazer por obrigação. Não vai fazer de qualquer jeito. Porque para Deus tem que ser o melhor. Para Deus tem que fazer sempre o melhor. De boa vontade, com amor, com carinho, com dedicação. Aleluia. Quando nós viemos aqui para a casa de Deus, nós temos que vir com alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Tem que vir alegre, tem que vir feliz, feliz e saltitante. Sim, porque é para a casa de Deus que nós estamos vindo. É para Deus que estamos nos prostrando. É a Deus que estamos adorando. Aleluia. Quem pode, deve vir. Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe quem pode vir e quem não pode. Deus conhece as necessidades do corpo, das debilidades do corpo. Mas nossa alma, nós temos sede de Deus. Assim como uma corça anseia por águas, assim é minha alma desejando a presença de Deus. Eu dependo de Deus, sou totalmente dependente de Deus. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Jesus. Nós precisamos nos alimentar, não só no corpo, mas principalmente na alma. Por isso que tem tantas pessoas doentes, mas é doentes da alma, do espírito, pela falta de Deus em suas vidas. Então, quando a pessoa tem um problema de saúde, quando ele é físico, você vai lá, você faz um exame e constata: você tem um problema. Está com um problema no osso, vai lá, tira um raio-x, faz um ultrassom. Então ali está constatando que tem um problema físico. Aí você vai tratar. Agora, quando o problema é espiritual, o que deve ser feito? É somente a palavra de Deus que vai te curar. É somente Cristo Jesus que vai poder curar. Porque o nome de Cristo, o nome de Jesus tem poder. Esse nome há poder. Amém. E nós precisamos nos alimentar, não só do pão, da comida, do dia a dia, o almoço, o jantar, mas alimentar a nossa alma, tanto com a palavra de Deus, como a ceia do corpo e do sangue de Cristo Jesus. A aliança que Deus fez para que ficássemos próximos de Jesus foi essa, que nós participássemos da ceia do Senhor, para que nos alimentássemos do corpo e do sangue de Cristo, para que Ele estivesse em nós e nós nele. Nós vamos ter as nossas debilidades, sim, debilidades físicas, porque o corpo vai ficando debilitado, nós vamos ficando mais velhos, mas o que não pode perder, o que não podemos perder, é essa ligação com Deus Pai. Porque antigamente precisávamos de um sacerdote para intermediar entre Deus e os homens. Mas a partir do momento que Cristo Jesus veio e viveu no meio de nós, Ele agora é o intercessor, é Ele que é o intermediário. Então é a Ele que nós temos que pedir, recorrer. É a Ele que nós temos que falar,
adorar e bendizer. Então esses jovens aqui, eles viram a necessidade de um lugar maior. Eles viram que aquele lugar que estava ali era apertado. Então eles pensaram, vamos ao Jordão cortar madeira, para que nós façamos outro lugar, para que fique melhor, mais aconchegante. A casa de Deus precisa ser assim, que esteja cheio do amor de Deus, de Cristo Jesus, nas pessoas. O que falta nas pessoas é o amor de Deus. Temos que ser como Cristo Jesus, como Cristo foi, acolher as pessoas. E aí esses jovens aqui, teve um aqui que falou, esse lugar aqui está muito pequeno para todos nós, então vamos ali no Jordão cortar algumas árvores para que façamos um lugar para a casa de Deus, para que fiquemos ali. E aí ele falou, vamos. Não falou, eu vou sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Nós temos que ter a união, nós temos que nos unir para que a casa de Deus fique cada vez melhor, mais aconchegante, que aqui é a casa de Deus. Então temos que cuidar, zelar por ela. Então ele disse, vamos. Foi alguém junto, porque ninguém faz nada sozinho. Nós temos que ter principalmente a sabedoria de Deus para que possamos fazer a coisa certa, mas sozinho não faremos nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então é só com Cristo Jesus que iremos conseguir certas coisas. Tem gente que quer ir ali no braço, na força dele mesmo. Somos fracos, somos pó, não somos nada sem Deus, não somos nada sem Cristo Jesus. E se nós nos unirmos com fé, amor e união em nome de Cristo Jesus, vai dar certo aquilo que nós queremos fazer para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. E aí, o que ele falou? Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós. Então tinham vários, ele pediu para que vamos nós. Então eram vários, então ele chamou todos para que se unissem, para que fizessem o melhor para Deus. Então ele foi aqui, uma viga, então cada um de nós uma viga, e façamos ali um lugar para habitar. E disse ele, ide. Quem falou? Eliseu falou, vai. Ele deu a direção, pode ir. Então tudo que você for fazer, peça direção a Deus. Não queira fazer sozinho aí da sua cabeça, querendo assim, né? Tem gente que é ansioso, não sabe esperar, já vai lá, já quer fazer, faz sem orar antes. Pede direção para Deus primeiro. Aí Deus fala, vai, pode ir. É o que eles fizeram aqui. Eles foram lá e pediram. Ele teve a ideia de fazer, mas ele foi lá pedir autorização. E o profeta Eliseu disse, ide, pode ir, vai. Amém? Aleluia. E aí, ele disse, um disse, serve-te de ires com os teus servos. Teve um lá que ainda falou, vamos conosco. Teve um que teve coragem de pedir para que Eliseu fosse junto. Então eles queriam ir, mas não queriam ir sozinhos, porque eles queriam a presença do profeta ali com eles. Então quando nós formos fazer alguma coisa,
Vamos pedir para que Deus vá junto, para que Deus nos ajude, nos dê força, para que não façamos besteira. Quando Moisés estava lá no deserto com aquela multidão, mais de 1 milhão, tendo que ajudar, aconselhar, ele estava sozinho, ele não estava aguentando mais. Aí foi quando Deus separou 70 para que o ajudasse. Mas não foram 70 homens qualquer, foram escolhidos por Deus. E cada um deles, Deus derramou o Espírito Santo de Deus sobre eles. Porque Moisés disse: eu vou, mas não me deixe sozinho, eu só vou se o Senhor for comigo. Se eu não for com o Senhor, então eu não quero ir, eu prefiro morrer. Eu quero o Senhor comigo. Porque Deus também perdeu a paciência com eles lá. Eles faziam tudo errado, o povo ali fazia errado, não queria obedecer. O povo era rebelde, só reclamava. Aí Deus disse que não iria com eles. Deus não queria, como se Deus tivesse abandonado. Não, com Deus, se Deus disse, lavei as mãos. Mas Moisés também, ali tipificando Cristo, teve misericórdia do povo e pediu para que Deus não abandonasse. Ele disse: Senhor, se não fores comigo, então eu também não quero. Eu não vou, só vou se o Senhor for comigo. Nós precisamos ser assim quando nós formos fazer alguma coisa, principalmente para fazer a obra de Deus, fazer visita, visitar o necessitado, visitar o doente, o enfermo. Quando formos orar, colocar as mãos, nós temos que pedir a presença de Deus conosco, para que aquela pessoa seja curada em nome de Jesus. E aí, esse um aqui falou: serve-te de ires com os teus servos. O Senhor não quer ir conosco, com os seus servos. Então, eles se sentiam servos do profeta. Eles pediram para que o profeta fosse junto. O profeta ali representava a presença de Deus no meio deles. Então eles não queriam ir sozinhos. Ele pediu para que ele fosse junto. E aí o profeta disse: eu irei. Quando você pede para Deus: Deus, me ajuda, vai comigo, com certeza Deus vai. Com certeza Deus estará junto. Porque Jesus, ele, quando subiu aos céus, ele disse que não nos deixaria só. Ele enviaria o Espírito Santo de Deus para que estivesse conosco. E aqui eles pediram para que Eliseu fosse junto. E Eliseu disse: sim, eu vou. E aí sucedeu que foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. Então, quando eles chegaram lá, eles foram trabalhar. Então, não adianta você querer fazer a obra se não tiver a presença de Deus na sua vida. Ali eles foram fazer a obra. Eles foram ali cortar a lenha para poder fazer o lugar ali da casa de Deus. Então, eles frequentavam aquele lugar e eles sabiam que a presença de Deus era muito mais importante na vida deles. Que tudo que eles fossem fazer, eles tinham que ter a presença de Deus. E aí, eles foram, chegaram lá no Rio Jordão. Então ali tinham várias árvores, e eles começaram a cortar. Eles foram cortando as árvores. E aí teve um deles que tinha um machado, e aí caiu na água.
E aí ele disse: ai, meu Senhor, era emprestado. Então tem gente que às vezes está trabalhando, está fazendo ali, né, ele, com aquela ferramenta ali, ele não percebeu que o machado estava frouxo. O machado fica colado ali, né, encaixado na madeira. Então ele ficou cortando ali, ele não percebeu que estava frouxo. Então acho que na hora que ele foi cortar, ele foi colocar para cima, o machado caiu na água e afundou. A cunha caiu. A cunha. Então ele ficou desesperado, falou assim: ai, meu Senhor, era emprestado. Então, aqueles rapazes que estavam ali, eles tinham as necessidades deles, eles eram pobres, eles estavam ali servindo a Deus, ouvindo a palavra de Deus. E o machado ali que era emprestado, porque eles não tinham condição de comprar. Então ele emprestou, então ele foi fazer um trabalho, e ele pegou e emprestou. O ferro naquela época era muito valioso. A madeira já era mais fácil de encontrar, mas o ferro já era mais difícil de ser encontrado. Então caiu lá no rio. O rio não é raso, ele era, além de ter uma cor meio escura, ele era a correnteza forte. Então, a hora que ele estava cortando a madeira, caiu aquele ferro e afundou. Aí ele ficou desesperado: e agora, o que eu faço? Aí ele foi falar para quem? Para eles. Quando você tem um problema, quando você está desesperado, quando você está numa situação que você fica pensando: Deus, o que eu faço? Ele foi lá e falou para o homem de Deus. Nós temos que falar das nossas necessidades, das nossas dificuldades para Deus. O que é possível nós vamos fazer, mas o impossível é Deus que faz. Eu tive uma situação que eu passei tão desesperadora que eu falei: Deus, não é possível. Só que Deus, Ele trabalha de um jeito que a gente não espera. Como foi orado aqui no começo, os pensamentos de nosso Senhor, de Deus, são muito mais elevados que o nosso. A nossa cabecinha assim, ó, que a gente pensa, muitas vezes nem imaginamos o que Deus pensa, porque Deus diz: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz. E aí, uma situação difícil que eu passei, tendo que depois arrumar dinheiro, tendo que pagar uma pessoa que não merecia, fiquei pensando: não é justo, não é justo. Mas eu fui ali, orei, implorei, pedi para Deus, e Deus colocou a mão e fez justiça a meu favor, em nome de Jesus. Porque Deus é o Deus do impossível. Para mim era impossível pagar aquela dívida, mas Deus foi lá e deu um jeito. A mesma coisa no ano passado, que eu tive que pagar uma multa de trânsito, de acidente de trânsito. Também era impossível. Onde que eu ia arrumar 22 mil reais para pagar? Mas Deus foi lá e colocou a mão. Paguei só os 10 mil. Então, para Deus não existe impossível. Eu estou fazendo o que é justo, o que é certo, o que é correto. E Deus vai lá, nos abençoa. Aquele que tiver o caminho certo, aquele que estiver na retidão, estiver falando com a verdade, justiça, Deus também vai agir a favor dele. Mas se a pessoa estiver agindo na mentira, na falcatrua, fraudulento, esse Deus não vai abençoar. Não adianta nem pedir, porque Deus não se agrada
E aí, esse rapaz falou: é emprestado. E aí ele foi e falou para Eliseu. Então nós temos que falar das nossas necessidades, do que nós precisamos, o que está acontecendo com nós para Deus, para Jesus. Entra no seu quarto, ora a Deus, entra no secreto. Deus que está lá em cima, Ele ouve. Jesus ouve. Ele está conosco. Sempre ouve. Deus sempre ouve. Deus te ouve. Quem já pensou que muitas vezes numa situação não tinha saída, mas Deus foi lá e fez. Quando Daniel, ele orou, ele ficou 21 dias orando a Deus, mas um anjo chegou para ele e falou: Deus te ouviu desde o primeiro dia. Então, se está demorando a acontecer aquilo que você espera, não se apavore, porque Deus está ouvindo. Deus te ouve sempre, mas temos que esperar da vontade de Deus. E aí, aqui, ele foi lá e falou: ai, meu Senhor, era emprestado. E aí o homem de Deus disse: onde caiu? Você caiu. Fale para Deus. Onde você caiu? O que aconteceu? O que está acontecendo? Fale para Deus. Deus vai te ouvir. Deus vai estar ali, de braços abertos, para te perdoar. Somos falhos, somos humanos, mas somos adoradores, amamos a Deus. E aí, quando o rapaz falou para o homem de Deus que caiu, ele perguntou: onde caiu? E aí ele mostrou o lugar. Ele falou o lugar que tinha caído, e ele foi lá, pegou um pedaço de pau e jogou ali no lugar onde ele falou. E o machado flutuou. Deus usou ali Eliseu usou Eliseu para fazer aquele milagre, porque é impossível. Como que um machado, uma coisa de ferro, vai flutuar? A madeira flutua, né? Pedaço de papel, pão ali, se jogar na hora ele vai flutuar, mas um ferro não tem como. Deus faz o impossível. Deus disse: haja luz. Era trevas, não existia luz, estava tudo escuro. E Deus disse: haja luz. E a luz se fez. Haja o sol, as estrelas. Então Deus, Ele faz o impossível. Aqui, a física, Ele é o que faz acontecer ali. A física que para nós ela tem que afundar porque ele é pesado, para Deus não. Para Deus aquilo ali é fácil. Ele fez com que flutuasse e voltasse. Então ali, esse ferro que estava lá, que tinha caído e afundado, ele cortou um pedaço de pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. Então o poder de Deus resolveu aquele problema. Porque aquele rapaz, ele tinha um compromisso, principalmente com a obra de Deus. Ele estava ali para cortar madeira, para que fizesse um lugar maior, onde eles frequentavam, que estava pequeno. E aí ele emprestou o machado. Então a pessoa que tem responsabilidade, uma pessoa que cuida daquilo que é lhe outorgado,
Ele cuida para que ele faça bem. Ele é uma pessoa que tem responsabilidade. Então ele podia ter gente que empresta e não devolve mais. Às vezes empresta um carro, bate, nem fala nada. Já aconteceu isso. Quando eu morava lá em Itapevi, nós estávamos indo para Sorocaba e o carro arrebentou a correia dentada. Quer dizer que eles falam que não pode mais empurrar nem nada, mas a gente continua empurrando, quer dizer que o motor fundiu. Aí o que nós fizemos? Tivemos que pedir para o mecânico buscar o carro, que já estava chegando perto do Sorocaba, aí teve que mandar arrumar. Aí uma pessoa, um vizinho da minha mãe, emprestou o carro para nós. O senhor emprestou. Aí quando a gente foi buscar o carro, nós fomos fazer um contorno, aí ele, quem estava dirigindo, bateu, não viu que tinha uma guia ali, bateu embaixo. Então quer dizer, deve ter ofendido ali, não sei se é um card, alguma coisa, então quer dizer, a gente fica com medo. A gente pegou emprestado. Então você tem que ter cuidado com aquilo que você emprestou, porque você tem que devolver do jeito que você pegou. Então esse rapaz aqui ficou preocupado, falou assim, olha, emprestado. Então provavelmente ele ia ter que pagar, porque ele emprestou de alguém que usa, que precisa. E Deus, Ele nos ajuda nas horas que nós mais precisamos, principalmente aqueles que têm responsabilidade, principalmente na obra de Deus, com as coisas de Deus. Deus não deixa faltar nada para o seu servo. Ele não deixa faltar farinha na panela, nem azeite na botija. Ele vai lá e socorre o aflito, socorre a viúva, socorre aquele que é crente, ou aquele que é fiel a Deus. Então esse rapaz aqui ficou desesperado, e aí ele falou com o profeta, e o profeta perguntou onde que caiu. Ele mostrou, aí ele foi lá, cortou um pedaço de pau, jogou ali e o fez flutuar. Esse pedaço de pau aqui, nós podemos ter uma lição, que através da madeira aqui do pedaço de pau, é onde Cristo morreu por nós. O madeiro foi levantado, Cristo foi pregado lá no madeiro, a cruz de Cristo nos salvou, Cristo morreu ali por nós. E aqui, depois, quando ele conseguiu pegar esse machado, né, porque Deus operou um milagre ali contra a física, nós sabemos que Deus vai fazer o impossível também em nossas vidas. E disse depois aqui, Eliseu disse, levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Quando nós estamos muitas vezes desesperados, sem saber o que fazer, o que nós temos que clamar? Somente a Deus, somente a Cristo Jesus. Porque é Ele que vai nos socorrer nas horas certas, nas horas incertas. Ele que vai estar sempre ao nosso lado. Não vai nos abandonar nunca, jamais. Jesus, Ele veio para nos restaurar, nos dar vida, a nossa vida com Deus, restaurar a nossa fé, o nosso ânimo. É só Deus que pode restaurar a sua vida, aquilo que você perdeu, aquilo que você precisa mais. Está em Deus, somente em Deus, não há outro lugar. Amém? Glória a Deus.